Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao tutorial, onde hoje eu quero demonstrar a vocês aqui um modificador interessantíssimo que vai permitir a gente deformar objetos de forma prática. Esse modificador ele pode ser usado nas versões anteriores da mesma forma que eu vou explicar aqui para vocês. O que vai mudar é a forma como a gente vai chegar a certos recursos. Vamos então começar o nosso experimento. Eu tenho um objeto cúbico, vocês vão ver que ele está com o nome de cube aqui na outline. Só que eu apliquei nele o atalho Ctrl 2 para fazer com que esse objeto tomasse essa formatação, pois ele aplica diretamente o Subdivision Surface. Eu vou aplicar, o nosso objeto cúbico se transformou nessa esfera que vocês estão vendo. Com essa estrutura montada, para nós usarmos o Lattice, nós vamos precisar adicionar na área um objeto que vai permitir a gente fazer o recurso do modificador. Antes, porém, eu vou clicar aqui em cima, clicar na visão Wireframe. Essa é a visão aramada. Para aplicar a estrutura, nós vamos vir aqui em Edge, usar o objeto chamado Lattice. Vocês vão ver que surge um cubo. Eu vou usar a tecla S de escala para poder aumentar esse cubo e fazer com que ele englobe todo o objeto que nós usaremos aí para deformar dentro dele. O que significa o Lattice? Ele, na verdade, significa treliça ou grade. É a partir dessa grade que nós vamos deformar esse objeto que está dentro dele. Como é que funciona? Vamos voltar aqui a nossa visão em modo sólido. Para poder utilizar esse objeto que nós adicionamos, nós vamos ter que selecionar o objeto que nós queremos deformar. Quem é o objeto que nós queremos deformar? No caso, é a esfera. Então, com ela selecionada, nós vamos ter que aplicar nela agora um modificador que representa essa estrutura chamada Lattice. Então, nós vamos vir aqui no Add Modifiers e na opção de Deforme, vocês vão ver que ele é um modificador de deformidade. Aí vamos usar o Lattice, que é a treliça. Pronto. O que é que o modificador vai pedir? Eu vou abrir aqui as propriedades, vocês vão ver que a definição do modificador apresenta uma cor vinho. O que é que isso quer dizer? Que ele, para poder funcionar, precisa de um objeto-alvo para tal. Quem é o objeto-alvo? É justamente a estrutura que nós aplicamos Lattice. Para nós selecionarmos a mesma, a gente pode clicar na caixinha e selecionar o Lattice. Ou então, a gente pode clicar no contra-gotas e selecionar diretamente, encostando o conta-gotas na estrutura e clicando no botão esquerdo. Veja que agora esse objeto está fazendo parte do modificador que eu apliquei na esfera. Selecionando essa estrutura, para nós alterarmos a forma com que ela irá conduzir a transformação, nós vamos vir aqui no editor de propriedades buscar o ícone que representa esse Lattice. Ele tem a forma de um gradeado, ó. Ele está com a cor verde. Selecionando, aqui nós temos algumas configurações possíveis para fazermos a deformidade. A que vai ser mais importante para os nossos primeiros passos vai ser essa chamada Resolution. É aqui que nós vamos definir o número de linhas diagonais que essa grade terá para transformarmos o objeto da forma que desejamos. Se eu utilizar aqui a opção V aumentando, vocês vão ver que eu crio uma diagonal. Eu aumentando, eu aumento o número de diagonais para a deformidade. Vamos deixá-la aqui na condição 2, que é o padrão. Da mesma forma, se eu vier em W, eu vou aumentar o número de diagonais pelo eixo Z. Então, vocês vão ver que eu vou deixar aqui no padrão normal 2. E por último, se eu vier no U, vocês vão ver que eu crio diagonais na direção do eixo X. Então, a gente pode dizer como é que a gente quer deformar esse objeto. Se eu entro com essa estrutura aqui no modo Edit Mode, essa estrutura vai ser formada de pontos e segmentos que são ligados entre si para fazer a formatação que precisamos. Eu posso selecionar qualquer um desses segmentos clicando com o botão esquerdo. Se eu usar as teclas de atalho como a G, eu posso modificar e movimentar esse ponto de forma individual e veja que eu permito a deformidade do objeto que está dependendo dessa estrutura para fazer a deformidade. Eu posso também utilizar o apoio dos nossos transformadores que estão aqui à esquerda. Exemplo do Move. Aparece a setinha, basta eu encostar o cursor na seta que eu quero e deslizar a vértice pela coordenada que eu preciso para deformar de acordo com o que eu preciso. Vou dar o Ctrl Z.
Bem, para melhorar ainda, eu posso selecionar um ou mais pontos usando o Shift e clicando com o botão esquerdo em cada um. Veja que eu selecionei apenas os pontos superiores. Usando a tecla S de escala, eu posso aproximá-los ou afastá-los para deformar essa malha de acordo com o que vocês estão vendo. Vou dar o ESC. Mas agora também eu posso melhorar mais ainda a forma como eu vou conduzir essa deformação através dessa estrutura. Então eu volto para o Object Mode, com a estrutura selecionada, eu volto nas configurações e aqui eu quero que essa estrutura tenha duas subdivisões, então eu vou usar o quem aqui? O W. Eu vou aumentar, eu crio duas subdivisões selects de forma horizontal. Entrando novamente no modo Edit Mode, o que eu posso agora é selecionar algum conjunto aqui desses segmentos. Vou selecionar esse aqui com o botão esquerdo, vou usar o Shift, selecionar esse, vou movimentar aqui com Gizmo e selecionar esse último. Pronto, usando o S de escala, eu consigo escalonar esses pontos e dou uma deformidade interessante. Se eu usar o R de rotação, eu dou outra deformidade junto ao objeto. E aqui eu posso movimentar esses pontos para deformar o objeto da forma desejada. Se eu selecionar agora as vértices de cima, eu vou usar o Alt A para desativar, usar o Shift e clicar nesses botões, nesses pontos aqui em cima. Eu quero agora usar o S de escala para fazer com que essa deformidade seja feita de acordo com a movimentação desses pontos. Já tem uma outra malha aqui a partir desse processo. Então é para isso que serve o deformador. Eu vou fazer para vocês aqui um experimento, voltando aqui ao Object Mode, que vai ser um experimento prático, onde usaremos um cilindro para gerar uma forma orgânica e usarmos o LEDS para deformá-lo. Então eu vou vir aqui em cima em File, eu vou dar um reset aí na nossa área, clicando em General, Don't Save, eu volto à tela inicial. Por padrão eu coloquei aqui a Light e a câmera oculta para poder facilitar aqui os nossos exercícios. Eu vou selecionar o cubo, usar o X, apagá-lo. Vou adicionar na área uma mesh do tipo Cylinder. Vou aproximar o cilindro e vou olhá-lo de frente aqui, clicando no pontinho verde, que é a vista frontal. Eu vou então abrir as propriedades do cilindro, vou aumentar a profundidade, vou deixá-la aqui como 3, vou deixar aqui as demais nas configurações padrão. Eu preciso agora aplicar nesse objeto um modificador para criar aqui um gradeado nele, que é um modificador, Add Modifier, do tipo Generate Wireframe. Vocês vão notar que aqui eu gero uma estrutura aramada a partir desse objeto. Mas eu vou usar o Ctrl Z antes de utilizar o Wireframe. Com esse objeto no modo Edit Mode, eu vou vir aqui na opção Edge, que pode ser habilitada nesse menu superior, ou então com o cursor na área eu posso usar o Ctrl E, eu vou ter o mesmo menu. Aqui eu tenho uma opção chamada Unsubdivide, eu vou clicar nela. Eu crio uma deformidade interessante aqui na malha do objeto, tá vendo? Com esse modificador. Eu vou dar o Ctrl Z, mas o que eu vou fazer é encostar o cursor na malha, usar o Ctrl R e vou usar o scroll para cima para fazer um loop cut com várias divisões na malha do objeto. Vou clicar o botão esquerdo para adicionar e clicar o direito para aplicar. Eu tenho uma malha aqui mais subdividida. Agora eu volto em Edge e aplico aquele recurso que é o Unsubdivide. Ele deforma um pouco a malha, mas o que eu vou fazer é abrir a propriedade do Unsubdivide e vou diminuir esse valor para 1. Eu crio aqui uma condição interessantíssima nas divisões que eu fiz na malha. Agora eu posso voltar ao Object Mode e aplicar de novo o nosso modificador, o Wireframe, para criar uma subdivisão como se fosse uma cesta gradeada. Então temos aqui uma grade de forma cilíndrica e eu posso usar agora o nosso objeto LEDS. Então eu vou vir aqui em Edge, selecionar a estrutura do LEDS, ele coloca na área aquele objeto cúbico que é a área onde vai acontecer a transformação. Vou usar a tecla S de escala para fazer com que o objeto fique internamente. Pronto. Agora eu vou selecionar o objeto que eu quero deformar.
eu volto, já vou aplicar aqui o wireframe para não perder tempo, eu retorno à opção de modificadores e aplico o modificador LEDs. Vou ter que fazer com que esse LEDs aí seja o objeto que eu utilize para poder fazer a modificação. Pronto. Tendo atrelado, eu agora seleciono a estrutura e vou definir aqui nas suas configurações o número de subdivisores para poder fazer as alterações possíveis nesse gradeado do cilindro. Eu quero aumentar aqui o número de diagonais pela coordenada W. Então essas linhas aqui horizontais que vocês estão vendo na estrutura. Entrando com ela no modo Edit Mode, eu agora posso selecionar os segmentos, clicando aqui nos pontinhos com o Shift e o botão esquerdo, e vou dar um gizmo. Veja que eu tenho esses 4 pontos. Eu posso usar agora a tecla S e modifico a estrutura desse objeto. Vou usar o Alt A para desabilitar. Vou selecionar só os de baixos com o Shift e o botão esquerdo clicando. Vou usar o S de escala para prolongar ou então afinar. E vocês vão perceber que aqui eu já tenho um objeto. Se olhar pela vista aqui, que é a nossa vista Block Dev, uma estrutura aqui interessantíssima, que a gente pode utilizar para algum projeto nosso. Aí cabe a criatividade de cada um, saber como vai deformar a malha para poder fazer o que bem desejar. Então, selecionando os pontos de cima, por exemplo, usando o Shift e o botão esquerdo, vou movimentar o gizmo aqui para facilitar. Eu posso usar o S de escala para abrir mais ou fechar mais essa abertura aqui em cima. E a depender da quantidade de subdivisões que vocês façam na LEDs, vocês podem fazer a deformidade que vocês precisem aí junto ao objeto. Então fica aí a dica de como é que vocês podem usar esse modificador e bom proveito da mesma junto ao trabalho de vocês. Agradeço a atenção e até o próximo tutorial.